problema. Ocultar, o verbo que vai definir a tipificação legal. Ceder, deter, remeter, fornecer, manter sob sua guarda, ter em depósito. Então, são 13 condutas distintas, os delitos que você vai encontrar na sua prova, sobre os pontos que você pode ser questionado. Então, aqueles que poderiam te surpreender, a gente já está tratando. Por isso que é importante você colar com quem te ajuda. Você estudar sozinho é legal, mas se você não tiver um direcionamento adequado, você vai bater cabeça muitas vezes até atingir o resultado. É aí que entra a expertise. Nossa caminhada aí, e aí obviamente eu não estou querendo aqui parecer arrogante, quem me conhece sabe muito bem que eu sou longe de ser arrogante, mas é porque a gente tem uma caminhada aí, a gente tem uma estrada, e a gente acaba adquirindo um certo conhecimento e uma certa experiência no que diz respeito à realização de provas especificamente. Então não sou o AIS do direito, não sou o cara, mas eu te garanto que eu conheço aquilo que cai na sua prova e estou trazendo para você para te ajudar a detonar. Então, esse daqui é um detalhe muito importante. Ocultar a arma de fogo, mesmo que dentro de casa, configura crime de porte? O STJ entende assim. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos para a questão número 8, continuar entendendo aqui como é que você detona o seu examinador? Vem comigo na tela, olha só. Questãozinha número 8. Situação hipotética. Tício, comerciante legal de arma de fogo. Então, olha aqui a caracterização do cidadão. Ó. O que ele é? É um comerciante legal de arma de fogo. Adquiriu o armamento vendido por Mévio, que apenas queria se livrar de arma de fogo que mantinha guardada no interior de sua residência. Houve uma compra e venda de arma de fogo entre Tício e Mévio, certo? Tício, um comerciante, Mévio, um cidadão que não trabalha com a compra e venda de arma de fogo, mas que queria se livrar daquela arma de fogo que ele tinha na casa dele. Ok. Diante dessa situação hipotética, eu te pergunto o seguinte. Pode-se afirmar que tanto Tício quanto Mévio responderão pelo delito de comércio ilegal de arma de fogo, tendo em vista a transação comercial que foi efetivada, sendo cabível ainda um aumento de metade da pena, caso a arma de fogo negociada tenha sido de uso restrito. Professor, e aí? O que você me diz? Deixa eu te contar algo. Essa questão ela está errada. Eu vou começar de trás para frente, ela está errada. Por que eu começo de trás para frente? Porque, apesar de estar errada, eu quero ressalvar uma parte da questão que está correta. Olha só, seria cabível, de fato, um aumento de metade da pena se a arma de fogo negociada fosse de uso restrito, isso quando estamos falando do crime de comércio ilegal de arma de fogo. Isso é uma verdade. No delito do artigo 17, comércio ilegal de arma de fogo, se a arma de fogo transacionada, se a arma de fogo comercializada, ela é de uso restrito, aumenta-se a pena de metade. Isso daqui está correto. Ok. Porém, pessoal, a questão está errada porque a tipificação legal foi feita com equívoco. E eu te explico. Dentro do artigo 14, dentro daqueles 13 núcleos que eu te disse que existem, além do núcleo ocultar, eu tenho um núcleo que é o núcleo adquirir e eu tenho o núcleo que é fornecer. Então veja que numa transação comercial, quem vende fornece e quem compra adquire. Ok. Então veja que a compra e venda de arma de fogo, ela pode caracterizar o porte ilegal de arma de fogo, porque essas condutas estão previstas no artigo 14. Porém, contudo, todavia, entretanto, a compra e venda de uma arma de fogo também pode caracterizar o artigo 17, comércio ilegal de arma de fogo. Por excelência, se eu estou comprando e vendendo uma arma de fogo, eu estou praticando um comércio de arma de fogo. A tendência é que eu queira encaixar isso no artigo 17. Porém, pessoal, olha só. Para que eu responda pelo artigo 17, eu tenho que estar no exercício de atividade, comercial ou industrial. Então, eu só respondo pelo crime do artigo 17 se eu pratico a conduta exercendo uma atividade comercial ou industrial, ainda que essa atividade seja irregular, ilícita, ilegal, não há problema. Na questão, você verifica que Tício, quem comprou a arma de fogo, quem adquiriu, era comerciante ilegal. Então, Tício, exercendo o comércio de arma, atividade comercial, adquiriu uma arma de fogo. Então, Tício responde pelo artigo 17, porque ele estava exercendo atividade comercial. Agora, Mévio, pessoal, ele não exercia atividade comercial, ele apenas queria se livrar do armamento.
Portanto, ele forneceu um armamento fora do exercício de atividade comercial, respondendo por que crime? Porte ilegal de arma de fogo. A conclusão a que a gente chega é que Mévio responde por porte ilegal, artigo 14, e Tício responde por comércio ilegal de arma de fogo, artigo 17, porque apenas um deles estava praticando atividade comercial. Professor, então não é obrigado a responder pelo mesmo delito, não? Não, pessoal, não é. Veja que se Mévio também estivesse exercendo atividade comercial, os dois responderiam pelo mesmo crime, artigo 17. Se Tício não estivesse exercendo atividade comercial, os dois responderiam pelo mesmo crime, artigo 14. Mas no caso, o comprador estava no exercício de atividade comercial, comércio ilegal. O vendedor não, então é porte ilegal de arma de fogo. Tranquilo isso daqui? Então não há problema. O que eu preciso que você compreenda é, numa transação comercial de arma de fogo, uma transação ilícita, eu tenho 3 possibilidades. Ou todo mundo responde por porte ilegal, se ninguém estiver exercendo atividade comercial, ou todo mundo responde por comércio ilegal, se todo mundo estiver exercendo atividade comercial. Ou ainda uma terceira e última opção, um deles responde por comércio ilegal, aquele que estava exercendo atividade comercial, e o outro não responde, responde apenas pelo porte ilegal, aquele que não estava exercendo atividade comercial. Então são 3 possibilidades aqui. Numa transação comercial de arma de fogo, nem sempre o crime que acontece é o crime do artigo 17. Então, de novo, eu digo para você, são 13 núcleos da conduta no artigo 14. Precisa decorar todos? Não, mas precisa ficar ligado nesses detalhes que eu estou trazendo para você. Se você observar bem, eu já tratei com você de 3 núcleos que são surpreendentes, mas que caracterizam o crime do artigo 14. Fornecer, adquirir e ocultar. Uma outra conduta que pode ser abordada pelo seu examinador e que também pode te complicar é a conduta de emprestar a arma de fogo. Exato. Emprestar a arma de fogo caracteriza crime de porte ilegal de arma de fogo. E você pensa, pô, mas eu emprestei, eu não estou portando. Pois é. Quem estiver portando de maneira ilegal a arma responderá pelo artigo 14 também. Agora você que emprestou a arma responde pelo artigo 14 também. Emprestar arma de fogo configura crime de porte ilegal. Tranquilo? É porque pelo nome do crime, porte ilegal, a gente sempre pensa no camarada que possui a arma consigo, que traz ela consigo. E nem sempre isso acontece. São várias possibilidades aqui. Beleza? Então, vamos para a tela. Matamos a questão 8. Fechamos porque ela está errada. E aí tá tudo certo. Matheus Ferreira está perguntando. Professor, se tiver arma de uso restrito dentro da residência, sem ser ocultação, tipo do artigo 12 normal, será crime de porte e não posse? Perfeito, Matheus, olha só. Deixa eu ressaltar isso daqui. Aquela discussão que nós travamos agora há pouco a respeito da arma estar oculta ou não estar oculta, ela é uma discussão que só se aplica quando a arma de fogo é de uso permitido. Por quê, professor? Porque a arma de fogo de uso permitido ela pode configurar 2 crimes distintos, a depender de onde ela seja encontrada. Se ela é encontrada no interior da residência, em regra, artigo 12, posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Se for encontrada fora da residência no poder do agente, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. São 2 crimes diferentes, artigo 12 e artigo 14. Agora, se a arma de fogo em questão for uma arma de fogo de uso restrito, aí, meu amigo, não interessa se ela está dentro de casa ou se ela está na rua, o crime é sempre o mesmo, artigo 16. Então, o artigo 16, ele não se preocupa com essa questão do intramuros e extramuros. Tudo é porte / posse ilegal de arma de fogo. O fato de estar extramuros ou intramuros não desconfigura o delito. É tudo a mesma coisa. Então, ocultar a arma dentro da residência, fora da residência, sempre crime do artigo 16. Então, aquela discussão só vale para armas de fogo de uso permitido. Beleza? Show de bola, Matheus. Beleza. Então, mesmo que não esteja oculta, ela pode estar à vista, em cima da mesa de jantar da sala, dentro da residência. O que vai ser? Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Se for de uso restrito, não precisa estar oculta. Dentro de casa ou fora de casa é crime de porte ilegal, porque na verdade o nomen iuris, o título do crime é porte ou posse ilegal de arma de fogo, tá? Então vamos lá, vamos para 9. Questão número 9. Aí aqui a gente já está então fazendo uma transição. Nós fechamos as questões de estatuto de desarmamento e vamos invadir agora as questões de crimes hediondos. Para fechar crimes hediondos. Beleza. Deixa eu dar uma conferida aqui no fórum, tudo certo. Fechamos então, Matheus, estamos junto. Qualquer dúvida vai mandando.
Então, na transição, deixa eu beber uma água aqui, dar uma respirada, vamos cair para dentro de crimes hediondos agora. Olha lá. Primeira questãozinha de crimes hediondos, questão 9. É considerado crime hediondo exceto. Então eu tenho 5 hipóteses, uma delas não é crime hediondo. Qual é a questão aí? Qual é a alternativa que não é crime hediondo? Fala pra mim. Fala pra mim. Qual é o crime aí que não é crime hediondo? Diz pra mim. E aí, o que você me diz na letra 9? Ou melhor, na número 9, qual é a letra? Pessoal, vamos lá. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é o mais novo crime hediondo do ordenamento jurídico brasileiro. Então ele é hediondo. Estupro, em qualquer de suas modalidades, é hediondo. Homicídio simples, em regra, não é hediondo, mas quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, é hediondo. Extorsão em qualquer de suas modalidades, aqui não é hediondo. E aqui eu preciso que você compreenda o seguinte. Uma coisa é extorsão. Uma coisa é extorsão. Outra coisa é extorsão mediante sequestro. Por que eu preciso que você preste atenção? Eu não vou entrar aqui em detalhes do que é um crime e do que é outro crime, porque o meu objetivo é crimes hediondos, é outra história. Mas só para que você entenda a lógica. Extorsão é um crime previsto no artigo 158. Extorsão mediante sequestro é um crime previsto no artigo 159. 2 crimes completamente diferentes. A extorsão, para ser crime hediondo, ela tem que resultar em morte. A única extorsão que é crime hediondo é aquela que resulta em morte. Portanto, em qualquer de suas modalidades, não. Ela só é hediondo quando resulta em morte. Agora, a extorsão mediante sequestro é em qualquer modalidade? Em qualquer modalidade. É outro crime que resulte em morte ou não, não interessa a modalidade dele, vai ser hediondo. Mas são crimes distintos. Quando eu digo extorsão, eu estou me referindo ao artigo 158, que só é hediondo com resultado morte. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. E aí tem a letra E, né? Falsificação de produtos ou cosméticos, que é um crime hediondo. Aí você fala, pô, professor, falsificar cosmético é crime hediondo? É, pessoal. Porque a falsificação, a adulteração, corrupção ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou a fins médicos, ele é um crime hediondo. E o parágrafo 1º equipara a produtos terapêuticos e destinados a fins medicinais, ela equipara os produtos cosméticos, saneantes. Então, esses produtos cosméticos se equiparam a um crime hediondo, são crime hediondo também. Tranquilo? Sem problema, tá? Na tela, então, a alternativa correta, a única delas, letra D de dado. D de dado. Show de bola. Agora, a pergunta que não quer calar, eu sabia que ela viria. O pessoal já está perguntando. E o parágrafo único do artigo 16, professor, crime hediondo ou não? Deixa eu te falar algo aqui. Enquanto a jurisprudência não se manifestar a respeito deste ponto, nós ficamos mudos. Não tenho o que te dizer. Porque trata-se de uma lei recente e que ficou lacunosa. Ela não dá certeza se o artigo 16 é hediondo somente em relação à conduta do caput ou se seria hediondo também em relação à conduta do parágrafo único. Existe aí uma grande divergência. E a doutrina começa a se debruçar sobre esse ponto agora, tendo em vista que a lei é muito recente, final do ano passado. Então, enquanto a jurisprudência não vier e bater o martelo a respeito do parágrafo único ser ou não ser hediondo, a gente não tem o que marcar em prova. Porque a lei não foi clara nesse ponto, a doutrina vai trabalhar e, obviamente, divergências acontecerão e a gente vai precisar, então, de um estabelecimento jurisprudencial. Por enquanto, nada feito. Tranquilo? Então, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Eu posso dizer que é crime hediondo? Posso, porque o caput com certeza é, mas eu não sei quanto ao parágrafo único suas condutas equiparadas. Há quem diga que sim. Por exemplo, o professor Rogério Sanches já escreveu um artigo, publicou na internet, site meusitejurídico.com, um site muito bom, vários artigos interessantes. Um dos artigos trata justamente desse ponto, em que ele acha, em que ele acredita, é a opinião pessoal dele, um doutrinador referência, que o parágrafo único também deveria ser um crime considerado hediondo. Mas isso são questões doutrinárias por enquanto. Tranquilo? Vamos aqui então, avançando. Beleza. Vamos para a questão número 10. Questão número 10. Na definição de crimes hediondos, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema legal, segundo o qual somente são considerados hediondos os crimes previstos em um rol taxativo previsto no artigo 1º da Lei 8.072. Pessoal, fechado, questãozinha perfeita, certinha. Adotamos o sistema legal, e quando eu digo que eu adoto o sistema legal, significa só é crime hediondo aquilo que estiver no rol taxativo da lei.
Ou seja, está no artigo 1º, é hediondo. Não está, não é hediondo. É simples assim. Tranquilo? Correta a questão. Questão número 11. A cláusula salvatória, que possui aplicabilidade no ordenamento jurídico pátrio. Então, a cláusula salvatória, que possui aplicabilidade no ordenamento jurídico pátrio, é a possibilidade de o juiz, verificando a menor gravidade do delito diante da análise do caso concreto, afastar o tratamento destinado aos crimes hediondos a um crime que esteja listado como hediondo no rol taxativo da lei. Será que o juiz, analisando o caso concreto, pode deixar de aplicar as sanções mais graves que se destinam aos crimes hediondos a um crime que no contexto não era tão grave assim? O que você acha? Será que ele pode deixar de aplicar as regras do crime hediondo a um crime que está previsto no rol? Eu vou te dar um exemplo para que a gente trabalhe isso daqui, para que você entenda e para que você nunca esqueça mais isso na sua vida. Olha só. Um dos crimes que são crimes hediondos lá do artigo 1º é o crime de estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Prática de relação sexual com uma pessoa que tenha menos de 14 anos é crime. Não interessa se essa prática foi violenta ou se ela foi consensual. O que a lei presume é que alguém com menos de 14 anos não tem a capacidade de discernimento necessária para consentir com a prática de um ato sexual. Portanto, o estupro fica caracterizado em qualquer circunstância. Ok? Então, o estupro de vulnerável é isso. Um camarada com 18 anos de idade namora uma menina com 13 anos de idade. Ele mora na casa dos pais dessa menina. Ele mantém relações sexuais com essa menina, que é a namorada dele, os pais sabem disso, é um relacionamento consentido, toda a família sabe, mas alguém denuncia, ele começa então a responder por uma ação penal. Ele, o maior de idade, 18 anos, portanto imputável, praticou o crime de estupro de vulnerável, relação sexual com menor de 14 anos. Ponto. Ah, mas existia uma relação consensual? Não interessa, nada disso importa, o crime está configurado. Esse crime é hediondo? É estupro de vulnerável. Outro estupro de vulnerável, em outro contexto. Um pai que violenta a própria filha, de menor idade, 5 anos, 6 anos de idade. Coisa absurda, um absurdo. E ele, com violência, com grave ameaça, violenta aquela criança. Estupro de vulnerável. Pessoal, te pergunto, essas duas condutas caracterizam o mesmo crime? Sim, caracterizam o estupro de vulnerável. Essas duas condutas merecem receber o mesmo tratamento penal, pessoal? Você acredita que a mesma gravidade do caso 1 é a gravidade do caso 2? Você acredita que um pai que violenta a filha de 5 anos é a mesma coisa de um rapaz de 18 que mantém um relacionamento amoroso com a menina de 13 anos? Eu não estou analisando aspectos sociais de reprovabilidade da conduta, o que eu estou analisando é a gravidade do comportamento. Esses casos são equivalentes? Evidentemente que não. Será que o juiz, analisando o caso concreto, pode afastar a hediondez do crime de estupro de vulnerável praticado por este rapaz de 18 anos, utilizando-se de uma cláusula salvatória? Ele entende que o artigo 317-A é um estupro de vulnerável e que, portanto, está dentro do rol de crimes hediondos. Mas, no caso concreto, ele vai afastar aquele tratamento mais rigoroso. Pois, pessoal, atenção. Isso que eu te expliquei é justamente a cláusula salvatória. Possibilidade de analisar o caso concreto e retirar deste delito o tratamento mais rigoroso. Isso é aplicável no ordenamento jurídico brasileiro? Não, não é. Nós adotamos o sistema legal de definição de crime hediondo. Portanto, se consta no rol do artigo 1º, já era. O juiz não tem liberdade de analisar o caso concreto e decidir se aquela conduta pode ou não pode receber o tratamento de crime hediondo. Se ela consta do rol do artigo 1º, ela vai receber o tratamento de crime hediondo. Acabou. Então aqui muita atenção. A cláusula salvatória é algo criado pela doutrina. E ela é justamente isso que eu te expliquei num caso concreto. É a possibilidade de retirada do caráter hediondo de um delito previsto no artigo 1º da Lei 8.072. A doutrina cria isso, mas isso não se aplica no ordenamento jurídico brasileiro. Voltando à tela, para que você leia comigo a questão 11, você percebe que a cláusula salvatória, e ele diz que possui aplicabilidade no ordenamento jurídico pátrio, portanto, está errado. E aí ele explica direitinho o que é a cláusula salvatória, possibilidade de o juiz, verificando a menor gravidade do delito diante da análise do caso concreto, afastar o tratamento hediondo. A questão está errada por quê? Não porque explica errado o que é cláusula salvatória, a explicação está certa, mas porque ela diz que essa cláusula salvatória se aplica no ordenamento jurídico pátrio, quando na verdade ela não se aplica. Compreendeu?
Tranquilo isso daí? Então aqui, pessoal, eu estou trazendo para você acertar aquilo que sua concorrência vai errar. Se eu for trazer aqui aquilo que a sua concorrência já sabe, a gente está perdendo nosso tempo. Então vou vir aqui com você quinta-feira, 17 horas. Uma audiência dessa aqui para a gente detonar. Eu não vou vir aqui ficar no beabá. O beabá você vê sozinho na sua casa. Beleza? Então aqui é o seguinte, o que é a tal da cláusula salvatória? Você entendeu. Se meterem uma cláusula salvatória na sua prova, o seu concorrente vai ficar com cara de ameba. Você vai acertar. Por quê? Porque quem nunca tinha ouvido falar disso daqui, estava com cara de ameba agora, já aprendeu. Na prova vai destruir. Essa é a intenção. A intenção é te adiantar. Beleza? Eu quero te adiantar. Show? Beleza. Então vamos nessa, vamos nessa. Então vamos para 12. Vamos para a questão 12. Os crimes hediondos e seus equiparados são insuscetíveis de graça, anistia e induto. Até aqui, beleza. Todo mundo sabe disso. Crime hediondo e insuscetível de graça, anistia e induto. Sendo vedadas também a suspensão condicional da pena e a substituição da pena privativa de liberdade e restritiva de direito. Pessoal, a questão está errada. Eu não vedo suspensão condicional da pena aos crimes hediondos e muito menos vedo a substituição da pena privativa de liberdade e restritiva de direito. Aqui no que diz respeito à substituição da pena privativa de liberdade, a lei até tentou vedar, mas o STF declarou inconstitucional essa vedação. Então, quem foi condenado por um crime hediondo e por seus equiparados, tem direito ao benefício da suspensão condicional da pena? Tem. Se ele se encaixa nos requisitos previstos no Código Penal, ele tem direito ao benefício. Pode substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito? Pode. Porque o STF declara a previsão legal em contrário uma previsão inconstitucional. Então a questão está errada. Tranquilo? Essa daqui é aquela que sempre cai, não tem como eu deixar de trazer. É aquela que é feijão com arroz, mas você tem que lembrar. Tá? Questão 13. A progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ou seus equiparados dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena se o réu for primário e 3/5 da pena se o réu for reincidente, não se exigindo reincidência específica para essa finalidade. Pessoal, como é que funciona hoje a progressão de regime? Da forma como está escrito aí, o item está perfeito. Hoje funciona da seguinte maneira: o réu é primário, cumpre 2/5 da pena e pode progredir. Aqui eu estou tratando, óbvio, só do requisito objetivo. É óbvio que, além disso, eu vou analisar se ele tem bom comportamento, eu vou analisar, por exemplo, se é necessário fazer um exame criminológico, etc. Mas, olhando o aspecto objetivo, cumprimento da pena, 2/5 do cumprimento, se for primário. E se for reincidente? 3/5 se for reincidente. Professor, mas a reincidência dele é porque antes ele tinha sido condenado definitivamente por um furto, artigo 155. Pessoal, não importa qual é o crime antecedente, a reincidência não precisa ser específica em crime hediondo ou equiparado. Qualquer reincidência gera 3/5 de pena para a progressão do regime. Qualquer reincidência, genérico ou específico. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Agora, vamos lá. Questão 14. Os condenados por crimes hediondos ou equiparados têm o direito ao livramento condicional, desde que cumpridos mais de 2/3 da pena e não sejam reincidentes específicos em crimes dessa natureza. Então agora não é progressão de regime mais, agora é livramento condicional. O cara que foi condenado por crime hediondo ou crime equiparado a hediondo, tem direito a livramento condicional? Tem, mas ele tem que cumprir alguns requisitos. Quais são? Ele tem que cumprir mais de 2/3 da pena e ele só pode ter direito ao livramento condicional se ele não for um reincidente específico. Professor, como assim reincidente específico? Se ele foi condenado por um crime hediondo ou por um crime equiparado, condenação definitiva com trânsito em julgado, e posteriormente volta a ser condenado por um crime hediondo, eu estou diante de uma reincidência específica, hediondo ou equiparado. Então, quando eu digo reincidência específica, é uma reincidência para qualquer hediondo ou equiparado. A condenação anterior foi por estupro, crime hediondo. A condenação atual foi por homicídio qualificado, crime hediondo. Estupro e homicídio. Tem direito ao livramento? Não tem, porque a reincidência é específica. Ele foi condenado anteriormente por um crime hediondo e agora por um crime hediondo. Foi condenado anteriormente por uma tortura, agora foi condenado de novo por uma extorsão mediante sequestro.
Se antes foi condenado por crime hediondo ou equiparado e agora foi condenado por crime hediondo ou equiparado, condenação, ou melhor, reincidência específica, perde o direito ao livramento condicional. Professor, antes ele foi condenado por um furto, não é hediondo. Agora foi condenado por um homicídio qualificado, que é hediondo. Ele é reincidente, mas ele tem direito ao livramento? Tem, porque só perde o direito ao livramento se a reincidência for específica. Então, condenado por crime hediondo tem direito ao livramento condicional se cumprir mais de 2/3 da pena e não for reincidente específico. O item está perfeito. O item está perfeito. Tranquilo? Show de bola? Beleza. Professor, sursi não cabe apenas para o tráfico de drogas e tortura, é isso? Olha só. A lei do tráfico de drogas tem previsão expressa no sentido de não ser cabível a suspensão condicional da pena. Agora, essa previsão não existe na lei de tortura. Então, para o tráfico, beleza, não cabe a suspensão condicional da pena especificamente por previsão expressa da lei. De resto, é cabível sim, inclusive para tortura, tá? Não há vedação. Beleza. Vamos para a questão 15. Ainda que não seja obrigatória a realização de exame criminológico para fins de progressão da pena de um condenado por crime hediondo, o juiz pode determinar a sua realização, desde que por decisão fundamentada. A pergunta que eu te faço é, essa pergunta, ela está certa ou está errada? O juiz pode determinar a realização de exame criminológico para progressão de regime? Será que sim, será que não? Pessoal, súmula vinculante 26. O exame criminológico pode ser realizado se o juiz assim entender, desde que ele fundamente essa decisão, mas lembre-se, o exame criminológico não é obrigatório. A questão está perfeita. Professor, alguém que foi condenado por um crime hediondo ou equiparado, ele pode progredir sem realização do exame criminológico? Pode. Não é um exame obrigatório. Agora, o juiz pode pedir esse exame? Pode também. O juiz pode pedir, fundamentar direitinho e o exame ser realizado. Agora, é obrigatório? Negativo, não se esqueça disso. Súmula vinculante 26. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Últimas duas questõezinhas. Questão 16 diz o seguinte. A prisão temporária nos crimes hediondos ou seus equiparados terá o prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 30, em casos de extrema e comprovada necessidade. Pessoal, em regra, temporária é 5 mais 5, não é isso? Mas nos crimes hediondos equiparados, o prazo dela aumenta-se para 30 mais 30. Questãozinha perfeita. Só para você lembrar dos prazos aí. Então, fica ligado, fica ligado. Questãozinha 17 para a gente fechar com chave de ouro. O condenado por crimes hediondos ou qualquer de seus equiparados deve ser obrigatoriamente submetido à identificação do perfil genético. Mas a mesma obrigatoriedade não se estende aos crimes equiparados a hediondos. Quando você vê esse tipo de questão, eu sei que você fica tentado a marcar errado. Sabe por quê? Porque você tem aquela neura de que sempre com a questão diz assim, ó, obrigatoriamente. Ele deve sempre ser submetido. Aí você pensa, pô, sempre deve ter uma exceção. Pessoal, cuidado. Nem sempre essa exceção existe. E nós estamos diante de uma situação dessa. Se o cara foi condenado por crime hediondo, ele deve ser submetido à identificação do perfil genético. Deve ser. Agora, se ele foi condenado por um crime equiparado, essa obrigação não se impõe. Eu estou até lendo essa questão aqui de novo, estou vendo, ó, o condenado por crime hediondo, ela merece recurso, né? Deveria ser anulada, porque você tem que lê-la desse jeito aqui, ó. Tem que tirar esse ou qualquer de seus equiparados aí. Então, essa questão ela deve ser lida dessa forma, para que ela tenha o gabarito pretendido. Veja bem, o condenado por crimes hediondos deve ser obrigatoriamente submetido à identificação do perfil genético? Certo. Se foi condenado por crime hediondo, tem que se submeter à identificação do perfil genético, artigo 109A da Lei de Execução Penal, se eu não estou enganado. Então, obrigatoriamente, quem foi condenado por um crime hediondo, ou então por um crime doloso praticado com extrema violência,
ele deve ser praticado, deve ser submetido à identificação do perfil genético. Professor, e se ele foi condenado por um crime equiparado a hediondo? Não precisa se submeter a essa identificação, porque a lei ela expressa ao dizer somente os crimes hediondos. Ela não traz os equiparados. Então, você pega o seu material e retifique a escrita para que a gente chegue ao mesmo raciocínio. Então, o que eu risquei aqui, você risca aí. O condenado por crimes hediondos, aí você vai riscar essa expressão aqui, ó, ou qualquer de seus equiparados. Não, tira isso daqui. Isso aqui não era para estar aqui, não. Agora eu fiz uma questão igual a da IADES. A da IADES que vai ser desse jeito aí, vocês estão ferrados. Então aqui é assim, ó. O condenado por crimes hediondos deve ser obrigatoriamente submetido à identificação do perfil genético, perfeito, mas a mesma obrigatoriedade não se estende aos crimes equiparados a hediondos. Com essa redação aqui, a questão estaria correta. Se eu mudar a redação da forma como ela está escrita aí no material de vocês, ela vai estar uma questão errada. Beleza? Mas eu quero que você entenda a lógica. Existe aqui um tratamento diferenciado entre crime hediondo e os seus equiparados, o que é raro. Normalmente os hediondos e os equiparados andam juntos, recebem sempre o mesmo tratamento. Essa é a regra. Mas existem duas hipóteses em que eles se separam. Uma delas é quando o condenado a crime hediondo deve ser submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético. Os equiparados não. Outra hipótese em que eles se separam é na prioridade de tramitação processual. O crime hediondo que está sendo investigado ele tem prioridade na tramitação processual. Os equiparados não. Então, em regra, eles caminham juntos sempre. Agora, excepcionalmente, em duas circunstâncias, eles podem receber um tratamento diferente na lei. As duas hipóteses são essas. Identificação do perfil genético, que só é obrigatória para crimes hediondos, e a prioridade de tramitação, que só existe para os crimes hediondos. Não são aplicáveis aos equiparados, aos hediondos. Compreenderam isso daí? Então é só fazer a retificação na redação dessa questão 17 para você entender a lógica. Compreendeu isso daí? Fechou? Ela veio com um probleminha de redação, essa 17, mas eu acho que a gente conseguiu resolver